Olá, galera da educação! Estamos de volta com mais um episódio do Bobeou a Gente Pay. E hoje nós vamos dar continuidade sobre a avaliação 360, que eu já tinha começado no vídeo passado, né? E a gente vai fazer os comentários sobre essa avaliação, baseada sempre nos documentos da PEI, não é? A gente não tira nada da cachola, né? Exatamente, Sibeli. Muito estudo e leitura. Exatamente. E a gente falou no vídeo passado sobre como que ela é feita, né? Quando antes de chegar na gente com os 9 quadrantes, que é chamado de Nine Box, e depois os 4 quadrantes que gera a nota final e o que é avaliado nessa nota. Depois, antes de chegar à nota final, há também a dita calibragem. Que é a 360 na prática, né? Então é disso que nós vamos falar hoje. Então hoje a gente vai ver como realmente tem que ser conduzida a 360, ou seja, vamos tentar entender o que é 360 na prática. Que como a Cibele falou no episódio anterior, a 360 não é para ser uma surpresa, nem para o professor e nem para a equipe gestora. Se o professor apresentou pontos de atenção durante o ano letivo, cabe à gestão fazer os alinhamentos. Caso isso não seja feito, na 360 não pode ser abordado nenhum ponto de atenção, sem a constatação, sem as evidências, né? Lembrando, exatamente, lembrando que a constatação é a presença do gestor em todas as suas etapas. É assim que você constata a sua avaliação. Você observou a aula do professor? Você chamou o professor para conversar? É aí que você está constatando a sua nota. Falando, não, ó, eu não gostei disso, esses pontos teve falha, por isso que eu avaliei mal. Esse é o papel do gestor. O papel do gestor, em nenhum momento, ele pode ser de forma retaliativa. Exatamente. Mesmo porque, se o professor, durante todo o ano letivo, ele apresentou alguns pontos de atenção, a equipe gestora não chamou esse professor para o alinhamento, deixou para abordar somente na devolutiva da 360, na verdade, esse ponto de atenção está com a gestão e não com o professor, né? Porque se foi visto este ponto de atenção e não foi tomada nenhuma providência, então é a equipe gestora também está com um grande ponto de atenção. Exatamente. E aqui na resolução a gente pode perceber que quando você tem a consolidação da avaliação final, que é onde vai chegar a etapa lá final que ela vai chegar, ela tem que te dar a devolutiva sobre tudo que vai ser dito ali, sobre o que foi falado, tudo que foi questionado. E se você não concordou com a nota, você pode sim pedir as evidências, as constatações daquele comentário que está sendo feito ali. Exatamente. Em relação a que ele fez aquele comentário, por que ele fez aquele comentário? Aonde que está a evidência, a constatação daquilo que ele tá atestando ali, que ele está colocando ali no comentário? Exatamente. O que é legal também a gente estar abordando de uma forma assim bem didática, né? Como tem que ser o andamento, a maneira como vai ser conduzida a 360. Então, durante o ano letivo, essa avaliação 360, ela tem que ser falada de uma maneira que seja algo corriqueiro para uma escola PEI, né? Porque ela vai fazer parte das demandas. Então, não é para ser usado como ameaça, como um alerta, como uma punição. Não é. Não é um tabu dentro da escola PEI. É um assunto que é, sim, para ser estudado com a equipe pedagógica, com a equipe gestora, com os docentes e com os discentes. Né? Então, como ela tem que ser conduzida? Nós sabemos, não é, Sibeli, que houve, principalmente ano passado, em que a gestão conduziu de uma maneira muito errônea, né? A maneira como ela abordou aos alunos, aos estudantes, foi de uma fala assim, subjetiva, né? Meio que até coagindo
e direcionando como aqueles estudantes teriam que votar e como votar em alguns profissionais. Na hora da aplicação, tem que se ter muito cuidado, né? Há quem diga que tem que ser todos os alunos da sala, há quem diga que é só os líderes, mas ainda assim esses líderes representam uma sala, então tem que ser feito sim no coletivo. Lembrando que não pode ter nenhum profissional ali da educação direta com o aluno na sala. Isso é uma avaliação, é um momento dos alunos. E entre os pares também, que não se leve para o lado pessoal, mas que se leve o profissional. Porque às vezes você passa o ano letivo inteiro com a equipe e você não conhece profundamente todos os seus pares, né? Você não conhece, você não assistiu às aulas dos seus pares. E o que mais acaba prejudicando algumas vezes alguns professores, então, é a calibragem, onde algumas vezes a equipe gestora também apresenta um ponto de atenção, aonde algumas vezes não se separa o profissional do pessoal. É onde o professor acaba saindo prejudicado na sua nota da 360. Então, a questão também, ela vai de encontro a quando na calibragem você pode perceber que toda calibragem ela é feita para baixo, ela nunca é feita para cima. Quer dizer, o profissional nunca supera, Exatamente. o que eu acho muito estranho, porque, poxa, ninguém surpreende a gestão? Não, lembrando que quem nos avalia, na verdade, é uma equipe gestora que, por exemplo, ele assiste a aula do professor dentro de um bimestre, ele assiste 2 aulas. Ele não teve um acompanhamento, né? Ele não tem subsídios, ele não tem tanta constatações para de repente para eles usarem na devolutiva, né? Que a gente tem conhecimento que muitas das devolutivas que ocorreram, principalmente do final do ano, que foi o que nós tivemos mais conhecimento, é a falta do profissionalismo. Por exemplo, nós que estamos em sala de aula, que estamos dentro das escolas PEI, nós sabemos que muitas vezes, embora a equipe gestora tenha que ser, né, uma equipe democrática, muitas vezes a gente sabe que não é, que infelizmente é uma equipe impositora, né, autoritária, aonde se rotula, né? Ah, você isso, professor, você tem que mudar aqui, não pode sair da caixinha, não pode isso, não pode aquilo. E muitas vezes o próprio profissional que está ali te dizendo o que tem que ser feito, não houve mudança ali também. Ele também ainda está dentro de uma caixinha onde ele não consegue ver. Lembrando que muitos dos diretores, né, da gestão, eles esquecem um pouco, né, que saíram da sala de aula e como é uma dinâmica em sala de aula. Então, essa 360 ela acaba sendo, assim, um documento, uma avaliação de uma importância muito grande, porque ela pode te surpreender, né? Tipo, elevar o professor, se é uma equipe justa, mas também ela pode detonar ali um profissional por pessoas que talvez nem tenha nenhum tipo de embasamento, né? Para estar ali avaliando. E sabemos que existe pra caramba, né, Sibeli? Sim, é que eu quero chamar atenção também no seguinte: o pessoal sempre fala em relação ao funcionário público. Por que que o funcionário público é importante? Porque o funcionário público ele é concursado, ele foi aprovado em concurso público. Ou, no caso dos professores que é a categoria O, eles são contratados por uma empresa, mas eles não têm vínculo, né, pelo Estado, mas eles não têm vínculo pessoal com ninguém. Agora, no caso de vice-diretor, PCG, que é o coordenador geral, e PCA, eles têm vínculos, porque eles são cargos de confiança. E aí que entra o problema, porque se o diretor, se ele for um diretor que ele não tiver escrúpulo, ele vai não ter escrúpulo, e aí ele vai ter um vice-diretor que é amigo, porque é cargo de confiança, ele chamou um colega. Ele vai ter o PCG, que também é um amigo dele, e ele vai ter todos os PCAs que vão estar todos concomunados. Então, quando o diretor ele é mau caráter, ele não tem escrúpulo, ele consegue acabar com a vida de um professor. Agora, se todos fossem concursados, nenhum teria vínculo com nenhum deles.
Podia ter uma amizade, mas não era de favor, de favoritismo. E aí que você tem uma parcialidade ali. Você consegue ver que há um equilíbrio quando eles são todos concursados. Quando todos os integrantes da escola for justo, tiver integridade, forem pessoas profissionais e justas, elas conseguem ter o equilíbrio. Agora, basta um diretor inescrupuloso para detonar toda uma equipe. Por isso que a avaliação se chama 360, para combater isso. Porque o diretor também vai ser avaliado, é uma avaliação justa, sim, se ela for feita da maneira correta. Aproveitando o ensejo, as pessoas, a maioria de comentários que eu ouvi no Facebook, que eu li, ouvi, as pessoas reclamando dessas avaliações, ela fala assim: ah, mas não adianta entrar. Adianta sim. Só que você tem que ter, assim como na avaliação 360, você tem que ter embasamento, evidência e constatação para você reclamar alguma coisa. Não adianta você, Exatamente. não adianta você mandar alguma reclamação para a SEDUC ou mesmo para a ouvidoria da sua DE, se você não tiver um embasamento correto em cima dos documentos da PEI, e em cima do que está errado, do que foi feito errado, para você mandar rever a sua nota. É por esse motivo que nós, eu e a Suzana, estamos fazendo assessoria para os professores. Um dos motivos, o ano passado nós tivemos problemas e nós tivemos que estudar muito todos esses documentos. E nós conseguimos, ao contrário do que muita gente pensa, nós conseguimos fazer a reavaliação da nossa nota. Por quê? Porque nós tivemos evidências e constatações que estava sendo dito e nós nos baseamos na lei, nos diretrizes do programa. Bom, galera, então é isso por enquanto. Nós estamos finalizando, mas a gente vai deixar aqui depois contatos, porque nós estamos montando o escritório de assessoria para os professores. E é isso aí, galera. Para quem tem interesse ou precisa da nossa assessoria, temos assessoria virtual e logo estaremos com o nosso escritório físico. Damos assessoria pedagógica e jurídica através dos nossos canais. Um beijo e não se esqueçam, bobeou a gente? Pay! Uhul!